Olá, flores do meu jardim, sejam muito bem-vindos aqui a esta conversinha de sábado, conversinha hoje sobre Santa Teresinha, Santa das Rosas. E aí você já viu, né, na miniaturazinha do vídeo, que a gente hoje vai falar sobre a novena das rosas. Então sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, seu lugar de encontro com os arcanos e o seu canal para consultinhas express. E meu nome é Andréa. Hoje trazemos aqui um vídeo sobre Santa Teresinha, sobre a novena. Então trazemos um vídeo assim com uma vertente católica, né, cristã católica, e vamos falar sobre esta querida santa que é doutora da igreja. O Papa Paulo II a nomeou assim, né, em 94, se não me engano. Mas Santa Teresinha, ela é uma santa francesa, tá? Ela nasceu em Alençon, na França, em 2 de janeiro de 1873. Tá? Ela vem de uma família bastante católica, né? Os pais dela, assim, não vou me deter muito com relação à história toda em si, porque, nossa, são muitos detalhes, e são, assim, muitos fatos, muitas coisas, assim, que a gente quer sim, né, trazer e colocar, mas vou ficar aqui nesse vídeo na novena das rosas, tudo bem? Tudo bem. E aí, o que eu quero falar exatamente? Por que eu trouxe esse vídeo hoje? Porque hoje que eu estou gravando, e é o dia que esse vídeo vai ao ar, é 1º de outubro. 1º de outubro é quando é o dia de Santa Teresinha, né, pela Igreja Católica. Então, é um dia em que muitos devotos começam a novena das rosas. Novena, para quem não sabe, é um período de orações de 9 dias, tá? Que veio, as novenas e as trezenas, né? Esses períodos de orações, esses tempos de orações em que a pessoa entra, né? Veio lá do período em que o pessoal, olha, gente, então que as pessoas rezaram, né, após a morte de Jesus, tá? Então passaram a fazer um período de orações, e aí vocês devem conhecer, já ouviram falar de novena de Nossa Senhora de Fátima, novena de São José, novena de tatatã. Então Santa Teresinha também tem a novena dela, tá? Então quero dizer que estou aqui com a minha colinha, porque este canal, além de não ter edição, também não tem teleprompter. Então, é nóis. Mas aí, o que é que eu quero falar? Santa Teresinha, e vocês viram aí na miniatura, ela... vocês não viram na miniatura, vocês viram na miniatura aqui o livrinho. Livrinho. Gente, imagina isso aqui. Isso aqui foi tudo ela que escreveu. Tá? E não foi, isso aqui não é biografia. Eu tenho a biografia dela aqui, sim, tenho sim. Ela tem vários biógrafos, a vida dela, né, inspirou, né, vários estudos. Mas aí, vamos entender. Ela nasceu lá em 1873 e, já dando spoiler, ela faleceu aos 24 anos de idade, em 30 de outubro de 1897, tá? Então, pensa que era um período em que mulheres tinham pouca educação formal, tá? Não tinham aquela instrução acadêmica, tá? Hoje também ainda não temos, né? Mas, pois bem. Mas a família de Santa Teresinha, né, sendo uma família bastante religiosa, e todas as irmãs dela também entraram para a vida religiosa, lá no Carmelo, né? Eu visitei o Carmelo, eu já fui, já saindo aqui do roteiro, mas eu já fui lá na França, lá em Lisieux, visitei a casa dela, vi a Santa do Sorriso, fui no Carmelo, né? Nossa, eu entrei no quarto da minha gente, vocês não têm noção. Pois bem, voltando aqui, falando a Santa do Sorriso, para quem não conhece, né, a história de Santa Teresinha, existe uma passagem na vida dela, onde ela, acho que 9 ou com 10 anos, ela, na casa dela tem uma santa, né? Não ia dizer tinha, mas ainda tem uma santa, que tem os braços estendidos, e Santa Teresinha viu essa Nossa Senhora sorrir para ela, então por isso que chama a Santa do Sorriso. Tá? Mas assim, tem vários fatos assim na vida dela
muito fantásticos, eu recomendo, né? A gente vê aqui esse livro super grossão, e é grossão assim, letrinhas pequenas, tá, minha gente? Não é aquela coisa assim com ilustrações e não sei o que, não. Temos ilustrações? Temos ilustrações. Mas deixa eu falar aqui, senão eu me perco. Você não precisa ler esse livro todo, também você não precisa ler algo por outra pessoa, né? Por um biógrafo. Se você pesquisar na internet, você vai achar PDF do História de uma Alma. História de uma Alma é a autobiografia dela, então ela conta toda a vida dela. É extremamente interessante. Aqui nas obras completas, temos a História de uma Alma também, temos a História de uma Alma também. E Santa Teresinha, ela não escreveu, isso aqui não é só a autobiografia dela não, tá? Isso aqui é a autobiografia, são poemas, são peças de teatro, são cartas, né? Tem as cartas dela aqui, orações, então, embora tivesse essa questão, né, de que as mulheres não tinham uma educação formal, isso não impediu Santa Teresinha de escrever, mesmo com os erros, assim, de grafia, de português, não, de francês, mas não impediu de forma alguma ela de fazer, assim, elaborações extremamente fantásticas. E aí, o que muita gente não sabe hoje é que toda essa perspectiva de que a gente tem, de que Deus é amor, de que a gente tem que se lançar nos braços de Deus, né, o Deus católico, que nós somos, assim, crianças diante de um pai. Isso veio de Santa Teresinha, tá? Ela não é doutora da igreja à toa, não, tá? Então, antes de Santa Teresinha, existia um pensamento e depois de Santa Teresinha, tudo mudou. Então, a obra dela é tão extraordinária. Você pensa que era uma época em que você demorava muito para beatificar uma pessoa, você demorava outros tantos para canonizar o beato. E Santa Teresinha não, Santa Teresinha, olha só, faleceu em 1897. Ela foi beatificada em 1923 e canonizada, que é santa, né, ser santo, em 1925. Então, é algo assim que não tinha sido visto. Outra coisa assim que não se existe antes, né, são santos que deixaram, né, muitos registros. Então, assim, registros escritos a gente tem, mas Santa Teresinha, assim, a gente tem fotos, né? Aqui é a família dela, aqui é ela, aqui a família, os pais, as irmãs, tá? Então, a gente tem registros dela criança, a Santa do Sorriso, tá? Então, isso é algo inédito, né? Hoje não mais, assim, mas tipo assim, foi a primeira. Aqui ela representando Joana d'Arc, numa peça lá do Carmelo. E aí, o que é que eu quero dizer com relação... Sim, e aqui nos escritos dela a gente vê, né? Nas obras traduzidas e nas obras digitadas, a gente vê que a grafia e a gramática é corrigida, mas nos originais a gente vê, sim, essa questão da educação. E aqui a gente tem ela no leito de morte dela, ela faleceu de pneumonia, que era bastante comum, e aqui ela já faleceu, tá? E aí, sobre essas obras de Santa Teresinha, o que é que ela trouxe, né? O que é que ela inovou, o que é que ela trouxe? Ela, apesar de ser essa pessoa muito simples, sem esses estudos formais, ela desenvolveu essa questão da infância espiritual, né? De que a gente precisa se colocar como uma criança nos braços do Pai. Ela entendeu que a gente não precisa fazer grandes coisas, ter grandes feitos, né? Para ser visto por Deus, por Jesus, para ter, né? Dádivas na nossa vida, né? Então ela também é conhecida como Santa Teresinha da Pequena Via, né? Então ela fala que não é preciso grandes coisas para se chegar ao Pai. A gente chega ao Pai porque a gente é criança. E, né? E acho que já coloquei, né, sobre os epítetos dela. Então ela é conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha da Sagrada Face, porque ela tinha, né, uma face em tecido na cela dela, de Jesus.
a Santa Teresinha do Carmelo, que foi onde ela entrou na vida religiosa, Santa Teresinha das Rosas, né, que rosas é o que vamos tratar aqui nesse vídeo exatamente, porque ela falava, né, ela cultivava rosas lá no Carmelo, e ela falava sobre essa questão, né, da diferenciação. Ela dizia que Deus não via diferença entre uma rosa, que seria aquela coisa assim mais fantástica, mais elaborada, do que de uma pequena flor. Então, dentro da oração dela, a gente também vê a pequena flor de Jesus e de Maria. Então, ela fala, né, exatamente isso, que não existe uma diferenciação. E, né, essa ideia que a gente tem hoje dentro das igrejas também, né, sabemos agora de onde veio. E aí, eu mostrei para vocês uma foto de Santa Teresinha, né, falecida já no caixão dela. E aí conta-se que uma das freiras que tinha um tumor no cérebro tocou Santa Teresinha no dia do seu velório e foi curada desse tumor, tá? Então, a partir disso, começaram a se espalhar as conversas, foi se tendo o boca a boca de que Santa Teresinha fazia milagres. E um certo tempo depois, um padre, que eu não vou me atrever a falar o nome aqui para não falar errado, mas ele começou a orar Santa Teresinha, rezar para Santa Teresinha, pedindo um auxílio, tá? E aí sabemos, né, que Santa Teresinha é conhecida como Santa das Rosas. Então, ele fez essas orações e recebeu uma rosa, que naquele momento ele entendeu que era de Santa Teresinha. Mas a mente humana tende a duvidar das coisas, então ele pensou que, não, vou fazer de novo e dessa vez eu vou pedir que ela me envie. E aí eu não vou lembrar agora em que dia da novena que ele estava, mas uma freira chegou as pessoas não sabiam que ele estava fazendo essas orações, mas então uma freira chegou no aposento dele e com rosas, né, disse, veja, Santa Teresinha mandou para você. E aí ele perguntou o que é que tinha acontecido, né? Aí ela disse, não, eu estava lá no altar e eu vi essas rosas e eu achei que eu tinha que trazer para você, tudo mais, tudo mais. E é isso. E foi aí que surgiu essa devoção das rosas, né? Na novena das rosas. Porque Santa Teresinha dizia que, tem essa promessa dela, né? Farei cair sobre a terra uma chuva de rosas, que é, no caso, uma chuva de bênçãos. Então, durante a novena, quando você faz a novena, nesses 9 dias, se for possível aquilo que você pede, aquilo que você solicita a ela te manda uma rosa. Então, como é que ela te manda essa rosa? Alguém entrega uma rosa para você, você acha uma rosa, você descobre uma rosa em algum lugar. Naquele momento no momento que isso acontece, é muito interessante, porque você tem essa sensação, às vezes você sente o cheiro de rosas, então é algo que você se sente bastante conectado, sabe? Bastante conectado com a Santa, com Santa Teresinha, com tudo que ela, né, tudo que ela fez, tudo que ela imaginou, que ela pensou. E a partir dali, você também entende que aquilo que você está solicitando, né, vai receber essa intercessão, uma intercessão próspera, né? E como é que foi feito isso daí? Como é que foi feito isso daí? O padre, ele rezou 24, ela faleceu aos 24 anos, 24, glória ao Pai, né, oferecendo a Santa Teresinha, e dentro desse período de 9 dias. Mas quero falar assim, exatamente como é que eu fiz, né, como é que eu conheci a novena. Então, a novena, e se você pesquisar novena de Santa Teresinha, você vai ver que existem variações. E, em geral, ela começa com uma oração bem específica à Santíssima Trindade, onde se pede também a intercessão de Santa Teresinha, e você solicita seu pedido. Aí você faz os 24 glória ao Pai, né? Sendo que no final de cada glória ao Pai você saúda Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Você pede essa. Então, são 24 glória ao Pai, mas né, 24 glórias
Santa Teresinha, rogai por nós, continua, glória Teresinha, glória Santa Teresinha. Então, aí você faz um Pai Nosso, faz um Ave Maria, e eu sempre coloco uma outra oração, né, que é mais direcionada a Santa Teresinha especificamente, que ela começa exatamente com aquela questão da florzinha, né? Ó Santa Teresinha, branca e mimosa flor de Jesus e de Maria, que embalsamais o Carmelo e o mundo inteiro com vosso suave perfume. Então, a novena em si, eu coloquei aqui na descrição do vídeo, que é para você fazer, né, copiar, colar, para você fazer sua impressão ou fazer sua cópia, fazer seu print, né, para ficar mais fácil do que exatamente você ir copiando aquilo que eu estivesse falando aqui. Mas quero dizer que a primeira vez que você recebe a rosa é algo muito emocionante, e no meu caso aconteceu também como a questão do padre, sabe? Que era de uma pessoa que sabia que eu ia fazer a novena, mas também assim, nada que ficasse pensando, e naquela hora veio, será que foi de Santa Teresinha? Ou será, sabe? Embora assim, na hora que chegou a rosa, você já tinha noção de que ela veio, né, de um lugar bem específico. Mas então aí eu fiz a mesma coisa do padre, desculpa. Mas aí eu fiz e ela me deu a rosa também. Então eu já recebi rosas de Santa Teresinha. No e-mail que eu abri tinha uma rosa lá assim, que não era um e-mail de uma pessoa que sabia que eu já parei, tá, de contar pessoas que estavam fazendo novenas. Mas aí não era pessoa que sabia que eu estava fazendo novena, não era um e-mail de uma floricultura na qual eu me cadastrei, era simplesmente algo que não tinha, assim, outro propósito, sabe? De estar ali, estava ali. Então, já achei flores em locais, né, que eu estava passando e que não, supostamente, assim, locais que eu sempre passei, não via rosas acolá, mas cheiro de rosas durante as novenas, sim, eu sinto durante os dias, e quero dizer assim, que você começou sua novena hoje, você não está sentindo cheiro de rosa também, não fique aí pensando que Santa Teresinha não quer mais falar comigo, a bichinha, porque também não foi na primeira novena que eu comecei a sentir cheiro de rosas, tá? E também já aconteceu uma coisa assim, bem, bem curiosa, sabe, de eu receber um telefonema para eu ir para um local, eu cheguei lá nesse local e não, a gente não está precisando de você aqui, não. E aí, quando eu voltei no caminho por onde eu passei, tinha uma rosa assim no chão. Então, é algo assim, muito emocionante, sabe? E você percebe que, com o passar do tempo, você vai estreitando os laços, né, com Santa Teresinha. Vocês também vão encontrar, eu escrevo a grafia dela, né, com S, porque o nome dela, né, em francês é Thérèse com S, então eu mantenho isso, mas vocês também vão encontrar Santa Teresinha com Z. E nesses vários epítetos, né? Epítetos, que é Santa Teresinha do Carmelo, Santa Teresinha de Lisieux, né? Que é a cidade onde ela morou, onde ela faleceu. Quando eu fui para Lisieux, na França, na época que eu fui, eu não sabia, mas as relíquias dos pais dela estavam sendo veladas na basílica, né? Hoje existe lá uma basílica, né? De Santa Teresinha, onde você consegue conhecer muita coisa da história dela. No Carmelo também, você tem essas perspectivas. Então, a cidade hoje lá de Lisieux, ela é toda, digamos, orientada, né, para isso. Então, as pousadas têm os panfletos de onde você vai, né? Na rua gente, um passeio assim, tem uma indicação assim com várias rosas, onde se você for seguindo por toda a cidade, você vai passar por vários locais, né, que estiveram presentes ali na vida de Santa Teresinha. Então você vê a igreja onde ela fez a primeira comunhão. Então quando você segue, né, esse caminho na cidade, você passa por essa igreja, você vê, né, você passa na casa dela,
Você passa pela Basílica, passa pelo Carmelo. Então, assim, é algo muito fantástico, é também muito simples, assim, se você também não sabe francês, para se virar, digamos assim, na cidade. Então, você pega um panfletinho que mostra esse caminho nas pousadas e você consegue fazer todas essas visitações, tá? Então, recomendo, acho muito interessante. E mais do que isso, né, recomendo sim que você, se você ainda não tem laços, né, que você crie laços com Santa Terezinha, e se você já tem, que você os estreite, tá? Porque ela tem um carinho muito grande. Ela tem um jeito assim de ouvir, né? Assim, é uma santa, né, uma entidade hoje, mas ela tem um jeito assim de ouvir muito cuidadosamente, sabe? Aqueles que falam com ela. Então, este foi o vídeo de hoje, dia do 1º de outubro. Amanhã, aqui neste canal, voltamos, né, com as consultinhas, conselho da semana no domingo e as consultas express de segunda a sexta, tá? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia. Aqui, ó, quero dizer também que se você não... Ai, André, estou vendo esse vídeo aqui hoje à noite, já perdi. Você não perdeu, assim, tipo, uma data para começar. O mês de Santa Terezinha é o mês de outubro, então você também pode se juntar já amanhã ou no dia 3, o dia que você quiser. Você não tem um dia específico para começar, apenas contei, né, que em geral os devotos sempre começam uma novena no dia 8, desculpa, no dia 1º, né, nesse dia de hoje, como algo, né, que marca o dia de celebração de Santa Terezinha. Mas você não pode, não tem que começar hoje, e se você não fizer em outubro, você nunca pode fazer. Você pode começar, você pode fazer a sua novena a qualquer período, tá? Então não se apegue assim a datas. Hoje você entra numa egrégora, né, de que várias pessoas estão fazendo essa novena, mas não é algo necessário e imprescindível. Eu gosto muito de cordões, de japamalas, de terços, então eu acho que eu tenho 2, com 24 rodinhas. Esse aqui eu acho que esse daqui já tem uns 20 anos, tá? Mas se você não tem também, isso não é problema, você conta nos seus dedos, você conta com feijãozinhos, você conta, né, na sua cabeça, se você consegue contar as 24 vezes direitinho aí, é isso daqui, tá, pessoas? Então, esse foi o nosso videozinho de hoje. Vou me despedir pela segunda vez, já agradecendo a companhia e convidando todo mundo para se inscrever aqui no nosso canal, onde temos videozinhos todos os dias às 20 horas. Então, agora me despeço e beijinho, beijinho. Tchau, tchau.